Mas esse senhor que vai falar agora, o doutor Jefferson, advogado, ele já concorreu 2 vezes às eleições municipais, 2 vezes, né, doutor? 2 vezes. E também passou aqui respondendo a pergunta. Então, vários WhatsApps, telefonemas perguntando. Se você perguntou, Tadeu, por que ele colocou o nome como pré-candidato, ele foi bastante cauteloso nos seus 10 minutos. Agora, mais justo que nós, de forma geral, a comunidade e os eleitores que votaram nele, claro, nós queremos saber dele. Porque é assim, só bem rapidinho, doutor. Às vezes tem vários comentários e boatos que acaba viralizando, principalmente com esse advento do WhatsApp aí, vários grupos, cada um fala o que quer, cada um é repórter, tem jornais e sites, todo mundo tem um e tal. Quando o envolvido no assunto direto, que é o caso do senhor, fala, muitos boatos caem por terra. Então, com o objetivo de atender as pessoas que querem ouvir o senhor, agora a pergunta para o senhor ficar à vontade. O que nós chamamos? É uma desistência? O que o senhor chama o senhor ter saído dessa disputa, digamos assim, das eleições suplementar que acontece em 19 de novembro? Muito obrigado por atender o convite. Bom dia. Bom dia, Tadeu. Desde já agradeço a oportunidade. Sempre que sou solicitado, venho com o maior prazer, até porque eu sei o trabalho que você faz, que essa emissora faz, não só na nossa cidade, mas também em toda a região. Queria agradecer essa oportunidade e dizer a todos o seguinte. Antes do senhor dizer, o senhor conhece esse senhor do lado aí que agora passa a assisti-lo? Esse jovem senhor idoso eu conheço há muito tempo. Há mais, eu acho que 30 anos, né, Sidney? Aproximadamente 30 anos que a gente se conhece. E coincidentemente do mesmo partido, né, doutor? Por coincidência, eu não sabia que ele estaria aqui, fiquei surpreso e contente em revê-lo, né? É muito importante o trabalho de mudança que ele está fazendo na Curvelândia. É hora de fazer uma política diferente, a política voltada de fato para o povo. O povo não aguenta mais sofrimento, Tadeu. E nesse sentido ele tem feito isso na Curvelândia, implantando as mudanças que às vezes são mudanças desgastantes para o gestor, mas tem que ser feito. Ok, prossiga então, diante daquilo que a gente quer saber. O senhor retirou, isso é desistência? Como chama ou não tem necessariamente o uso de uma palavra? O senhor retirou o seu nome? Na verdade, no dia que nós estivemos aqui, eu me colocando como pré-candidato, que é o que a lei permitia naquele momento, né? O próprio termo diz pré, antes da convenção. E tem até a convenção para decidir quais serão os candidatos ou qual será o candidato apoiado pelo partido em que nós estamos filiados, ou estamos, é o melhor termo de se dizer. Eu queria dizer que neste aspecto ocorreram algumas mudanças nos últimos dias, e quando eu vim aqui, eu disse que eu era um pré-candidato natural, até por ter, como você disse, disputado as 2 últimas eleições e ter concorrido com apenas mais um outro candidato, que foi o vitorioso nos 2 pleitos. Então era natural que o meu nome estivesse, como está em evidência. E essa decisão, eu não diria que foi uma desistência, porque a gente não chegou nem a colocar o nome na convenção, né? Essa decisão em não concorrer ao pleito, eu sei que pegou muita gente desprevenido. Eu me sinto na obrigação de dar uma satisfação ao eleitor, principalmente. Tudo que eu fiz na minha vida, Tadeu, eu procurei fazer bem feito. Graças a Deus eu construí uma família que só me dá orgulho. Eu tenho uma vida profissional limpa em Mirassol do Oeste. Eu sempre procurei, se não ser o melhor, estar entre os melhores. E é isso que eu queria levar para a vida pública. E para você fazer uma candidatura, é preciso que a gente tome cuidado sobre vários aspectos. Porque não é só querer ser candidato, envolve outros aspectos. Tem o lado particular, familiar, tem o lado profissional. E também nos últimos dias aconteceram alguns fatos que desagradaram em relação às nossas coligações, em relação à união partidária que existia. Então eu coloquei tudo isso num liquidificador, bati e eu vi que esses fatos, somado com a minha situação política, com a minha vida profissional, não era o momento de eu sair.
E o futuro vai dizer se eu acertei ou errei. Eu quero dizer a toda a comunidade, eu não afinei, até porque eu ouvi esse termo e algumas pessoas acham que eu desisti por medo. Se tem uma coisa que eu nunca tive na minha vida foi medo, e provou-se na eleição passada. Então, medo não, medo em hipótese alguma, até porque eu estava numa situação bem confortável para concorrer a essas eleições, mas não foi esta situação não. Eu procurei tomar uma decisão pautada pelo bom senso, pela honradez e principalmente para que a gente não decepcionasse ainda mais as pessoas. Eu sempre que me propus a fazer alguma coisa, sempre fiz bem feito. E eu não teria um tempo, até porque essa eleição foi diferente das outras, porque nas outras eu pude me preparar profissionalmente, porque a gente tinha datas para tudo. Então foi fácil fazer vamos dizer, um plano para concorrer às eleições. Essa surgiu de última hora. A gente sabia desde o início, aliás, é uma coisa que eu falava mesmo durante a campanha, que poderia acontecer com o Mirassol do Oeste, o que de fato aconteceu. Só que a gente não sabia datas, porque é dado o direito de resposta, é dado o direito de defesa, né, pelo princípio constitucional. A gente não sabia quando ia acontecer essa eleição. E essa insegurança não me permitiu fazer uma programação na minha vida profissional, que graças a Deus eu tenho um escritório e demanda tempo, eu tenho prazos processuais, e, enfim, a gente não poderia tomar uma decisão tão rápida, brusca, deixando esses compromissos profissionais. Mas eu quero dizer a todos o seguinte, uma coisa também que me fez, que ajudou na decisão, foi o fato de a gente não poder contar com a dona Idene, que foi a minha vice. A dona Idene, ela é uma pessoa muito querida e eu admiro muito aquela família. E, infelizmente, por questões partidárias, ela não ficou impedida, né, de concorrer, de a gente, vamos dizer assim, repetir a chapa majoritária. Porque se a dona Idene tivesse condição de concorrer, tenho certeza que até por obrigação a ela, obrigação à família dela, eu estaria candidato novamente. Mas infelizmente por questões partidárias não foi possível e eu preferi não dizer um adeus na política não, apenas um até logo. Até logo, eu acredito, Tadeu, ainda continuo acreditando, viu, Sidney, como você está fazendo na Curvelândia. É possível fazer política séria nesse país. É possível. Nós temos que fazer uma limpeza, uma faxina nessa política populista, nessa política enganadora, nessa política corrupta. Quando eu falo isso, não estou falando municipal não, mas estou falando federal também, estadual. O povo tem uma arma fundamental para iniciar essa mudança, que é o voto. É com o voto que nós vamos mudar isso. Então, a partir de 2018, nós teremos condição de começar a mudar a história do país. E, às vezes, a gente tem que tomar um remédio amargo. Não pense, os senhores, que não foi amargo para mim desistir dessa candidatura. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Sofri junto com a minha família para tomar a decisão. Fiz uma reunião no sábado com os maiores apoiadores e amigos, comunicando essa decisão. No primeiro momento, alguém ou alguns não concordaram com a minha posição, mas hoje eu tenho sentido que as pessoas estão vendo, por tudo que está acontecendo, por isso que eu falo, o futuro dirá, por tudo que está acontecendo, as pessoas estão vendo que eu tomei a decisão correta. E eu quero dizer, o próximo prefeito, ele terá uma responsabilidade muito grande como gestor. Nós sabemos a situação que o município se encontra, e o próximo prefeito terá uma responsabilidade. E é nesse sentido que a gente torce para que Mirassol do Oeste tome novamente os rumos do progresso, independente de quem vença. Eu, particularmente, não apoiarei ninguém, é bom que se diga isso, não estarei trabalhando para nenhum candidato. Nosso partido, o PSDB, estará afastado desse pleito eleitoral, até para que a gente tome condição ou faça uma avaliação posteriormente a essa eleição, para ver o que nós vamos fazer, tanto eu, né, pessoalmente, como também o nosso PSDB. O tempo é o senhor da razão. Em síntese, seria isso? Sim, eu preferi dar um tempo. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei, mas eu não senti confortável em participar desse pleito.
eu vou muito eu procuro agir muito pela razão, e o meu coração estava pedindo para mim não participar desse pleito, e eu estou seguindo o meu coração, nesse sentido que eu vou em frente. É nesse sentido que eu vou em frente. E isso me deu uma condição assim, de ponderar algumas coisas. Eu vou ter esse tempo todo agora para ver como que as coisas vão se caminhar, para depois a gente tomar as decisões que julga mais corretas. Eu vou deixar o microfone para as considerações finais. Gostaria de ter uns 30 minutos aqui direto, mas a gente tem visto aí essa rede que ela é faca de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? É muito importante essa ferramenta, que é usada até para aliciar, para roubar, para assaltar, para matar, para evangelizar e tal. Então tem que ter muito cuidado com ela, porém ela é interessante. Eu tive olhando aí manifestações de carinho, respeito, admiração por sua pessoa, por sua conduta de vida. Inclusive sua casa ficou totalmente cheia quando o senhor anunciou, e a rede social viralizou. Sim. E o senhor recebeu. Então eu deixo o microfone até para o senhor se dirigir a essas pessoas que têm respeito, admiração por sua pessoa, por sua conduta de vida e respeito à sua posição. Eu me sensibilizou muito, eu me senti muito honrado com a pressão, se é que se pode chamar assim, da gente registrar a nossa candidatura. E eu fico muito lisonjeado, graças a Deus, as pessoas. Ontem eu recebi uma ligação, Tadeu, que me emocionou muito. Uma senhora, eu por prudência não vou declinar o nome dela, que faz parte da terceira idade, pedindo, doutor, porque a nossa esperança era o senhor, era a dona Idene. Eu falei, olha, infelizmente na vida a gente tem que tomar algumas posições, e ela se mostrou até muito emocionada, e eu senti que ela estava até chorando do outro lado, que aquela sensação de abandono que ela sentiu. Ela confiava de tal forma nesse projeto nosso, que ela se sentiu abandonada. Então, nesse sentido é que eu venho pedir desculpa. Eu peço desculpa a todas as pessoas que esperavam essa minha candidatura. Eu peço desculpa se eu falei em não participar do pleito. Eu peço desculpa, e como eu já disse, o tempo vai dizer, né, se foi uma decisão acertada ou não. Mas eu não posso deixar de pedir desculpa a todas as pessoas, que eu sei que não são poucas. Você tem recebido aí, eu também tenho recebido muitas comunicações, muitos pedidos, e inclusive alguns bravos por eu não ter saído. E eu quero aproveitar essa audiência sua, que é maciça e aumenta a cada dia, a gente pode constatar isso na rua, e parabenizar você e a emissora por ter você como âncora desse programa. Mas eu quero agradecer, e eu não posso deixar de agradecer, Tadeu, os votos que eu tive na última eleição, que pesou muito. Foi muito difícil para mim, né, lembrar que eu tive 6 mil e poucos votos e nessa eu não concorrer. Mas é o que eu disse, é um remédio amargo que eu tive que provar. E estou provando, está sendo muito difícil para mim. Então, muito obrigado por esses votos, que eu sempre disse que não foi eu que tive, foi a nossa chapa majoritária, eu e a dona Idene, que tivemos 6.161 votos. E eu tenho certeza que nós não podemos aborrecer, nós não podemos deixar essas pessoas descontentes. Então, peço desculpa a elas. A zona rural, de uma forma geral, os assentamentos, as comunidades rurais. Eu tive um prazer de conhecer pessoas maravilhosas nesses assentamentos, na comunidade rural. Eu quero pedir desculpa a eles também, ao Distrito do Sonho Azul, que a gente teve uma enorme votação no Distrito do Sonho Azul. Muito obrigado. Agradecer a dona Idene por ter aberto ela abriu mão de um projeto particular para concorrer às eleições comigo. Então eu tenho um profundo respeito por essa mulher, e nós vamos continuar assim. Se Deus quiser, eu não desisti de Mirassol do Oeste. Eu sei que Mirassol do Oeste precisa de uma política diferente, e no momento certo, se Deus quiser, nós vamos votar. Muito obrigado, Tadeu.